O flamenguista não tem um dia de paz e isso é verdade. Dessa vez as notícias são que o Pedro, junto com seu staff, teve uma reunião com um clube europeu e que ele pode estar dando adeus ao rubro-negro. Será que isso realmente vai acontecer? Qual é esse clube que está disposto a pagar mais de 130 milhões de reais pelo centroavante? E o Flamengo, como é que fica nessa história? Vai aceitar vender o jogador? A gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo do canal Futeflix e sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. Esse canal que é meu, é seu, é nosso e hoje a gente vai trocar essa ideia sobre o Pedro. E olha cara, é muito importante você entender que o Pedro é um cara importante pro Flamengo. O Flamengo não pode abrir mão de um centroavante desse nível. É o atual rei da América, foi o último artilheiro da Libertadores, o artilheiro do Flamengo no ano. Pois é, o Flamengo conta com ele e inclusive nesse final de semana o rubro-negro enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Agora que o Flamengo saiu da Libertadores, é importantíssimo pro Flamengo somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Não é verdade? Pois é, e você tá confiante nessa vitória do Flamengo? Se você tá confiante, para o que você tá fazendo agora, corre lá na PagBet e faz a sua aposta em quanto vai ser esse jogo do Flamengo e o Internacional. A PagBet é a melhor casa de apostas para você fazer os seus palpites esportivos. Lembrando ainda que lá na PagBet você tem suporte online humanizado 24 horas para te atender, tem as melhores cotações do mercado, dá para assistir jogo ao vivo pelo aplicativo da PagBet. É verdade, cara. Então corre lá na PagBet agora, faz o seu cadastro. Lembro para você ainda que a partir de R$ 1 você já pode começar a fazer as suas apostas. Não tem dificuldade, você pode depositar ou sacar via Pix. É muito tranquilo e eu sempre aposto em todos os jogos da rodada e nesse final de semana vou apostar sim na vitória do Mengão em cima do Internacional. Então corre lá você também, faz o seu palpite, porque na PagBet é o seguinte, acertou, tá pago, meu irmão. E se na PagBet acertou, tá pago, aqui no Futeflix você sabe, né? Se você apertar nesse botão aqui de se inscrever, tá inscrito. Então não perde tempo, se inscreve aqui agora também pra você apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E aproveita que você já se inscreveu e arrebenta o botão do like aqui pra gente começar a falar sobre o Pedro, que aí ele não quer saber de conversa de arrebentar, que a gente sabe onde foi que isso levou, né? Quase deu zica lá no Flamengo que esse negócio de arrebentar, mas aqui no botão do like pode. Pois bem, rapaziada, o Pedro recebeu uma proposta, teve uma reunião com o Zenit da Rússia. Pois aí eu sei que você, flamenguista, nem gosta desse nome. Você tava esperando chegar o Claudinho, tava esperando chegar também o Wendel do Zenit e nenhum desses jogadores vieram, né? E pra piorar, agora o Zenit quer tirar um centroavante do Flamengo. Mas eu quero que você raciocine comigo e pense direitinho sobre isso. Cara, o Pedro chegou ao Flamengo, o Flamengo pagou 16 milhões de euros na contratação do jogador, contratou ele junto da Fiorentina, né? Foi revelado pelo Fluminense, passou 6 meses lá na Fiorentina, pouco jogou e voltou ao Brasil para defender o Flamengo. O Pedro, quando chegou no Flamengo, tem a questão do Gabigol, o Bruno Henrique, o ataque que já estava consolidado. É difícil para ele arrumar espaço, ainda assim com a lesão do Bruno Henrique, ele entrou, se firmou no time e jogou muito. Foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. O Pedro ainda, meu amigo, foi artilheiro da Libertadores, artilheiro do Flamengo na temporada, rei da América. Nessa temporada também metendo gol, é verdade, não tá tão bem quanto na anterior, perdeu um pouco de espaço no time titular, mas ainda assim o Pedro mete gol. Agora pensa, o Flamengo contratou um jogador por 16 milhões de euros, ele veio, fez tudo isso pelo rubro-negro, teve alguns problemas, é claro, tem a treta, o Pedro quer jogar, teve a questão da agressão, tem questão que ele não se dá bem com o Sampaoli, e tudo isso que cerca o Flamengo que a gente já sabe, e agora o Flamengo pode receber uma proposta de 25 milhões de euros por ele. Talvez no futebol a gente fique tão absorto em números, a gente fala tanto de número que não consegue entender. Eu vou te explicar de outra forma, vê aí se você concorda comigo nessa análise, tá? Imagina você, que você compra um carro, utiliza um carro, você paga 16 mil reais, 50 mil reais nele, certo? Paga 50 mil reais no carro, utiliza, passeia, vai à praia, vai trabalhar com o carro é útil pra você, com ele você conseguiu fazer coisas importantes, deu aquele rolezinho que é importante também no final de semana, e aí depois que você ficou 2 anos com o carro, chega alguém pra você e diz assim, irmão, eu pago nesse carro seu aí 65 mil reais, você vai lucrar, utilizou o carro, eu não tô comparando o jogador com produto mercadoria, só uma analogia pra você entender, ou seja, você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar e você já fez uso daquele patrimônio. Então é claro que o Pedro, trocando a analogia, lembrando que o jogador não é mercadoria, não é um produto,
O Pedro foi exatamente isso. O Flamengo pagou um valor pelo jogador, ele deu resultado esportivo e agora o Pedro pode dar retorno financeiro para o Flamengo. E a gente não tá falando de qualquer retorno financeiro, a gente tá falando aqui de um lucro de 9 milhões de euros. Ah, mas tem o salário do jogador que o Flamengo pagou enquanto isso. Assim como você também pagaria num carro IPVA, gasolina, manutenção dos pneus, troca de óleo, tudo isso. Tem um custo, claro, para você manter aquele bem, mas no valor geral dele, pô, seria excelente. Pro Flamengo, não é ruim vender o Pedro nesse momento. Pro Flamengo, é um baita negócio. Ainda assim, é preciso se pensar. A janela internacional fechou. Ou seja, não é como se você vendesse um carro e depois você simplesmente comprasse outro. Você ia ter que saber que, olha, eu vou te pagar esses 65 mil, mas só daqui 3 meses que você vai poder usar esse dinheiro. Vou pagar em cheque ou uma carta de crédito. Então, pro Flamengo, seria exatamente isso. É um péssimo negócio pro Flamengo vender o Pedro agora, mas é um bom negócio vender o Pedro por 25 milhões de euros. Lembrando que a janela da Rússia ela só fecha dia 14 de setembro e a janela internacional para o Brasil contratar lá de fora já está fechada. Então é muito difícil repor a saída do Pedro. Mas pense comigo, o Flamengo tá jogando o Campeonato Brasileiro, onde o Gabigol é titular. O Flamengo tá jogando ali também, vai jogar a Copa do Brasil a final. São 2 jogos. O Gabigol vai ser titular. É importante ter o Pedro? Pra caceta. O Pedro é bom jogador, pode fazer a diferença em campo. Mas se o Flamengo for ver por esse lado, não é um péssimo negócio vender o Pedro para o futebol europeu. Talvez o Flamengo breque a negociação até por conta do péssimo relacionamento que o Flamengo tem com o Zenit, tá? O Flamengo tentou contratar o Claudinho, tentou contratar o Wendel e bateu testa com o Zenit que não liberou os jogadores facilmente, renovando o contrato do Wendel, do Claudinho nem responder a proposta a tempo hábil. Então tem tudo isso, é uma questão de negociações. Não é que a relação é ruim, mas os caras são duros de negócio. Eles não precisam de dinheiro para vender os jogadores que eles entendem como importantes. Já pro Pedro, essa notícia não é a melhor do mundo, porque o Pedro já teve proposta do Al Hilal do Jorge Jesus, né? Acenaram com a possibilidade da proposta. O Benfica tinha uma proposta de 18 milhões de euros para contratar o Pedro junto ao Flamengo e o Flamengo também não aceitou negociar o jogador. E agora o Pedro tem essa proposta do Zenit. Dessas 3, a pior é essa que chega agora do Zenit. Por que a pior? Porque é um clube que não é, por exemplo, o futebol da Arábia Saudita, onde estão pagando caminhões de dinheiro ao jogador e os olhos do mundo vão se voltar um pouco, sim. Pô, é diferente. Tu ir pro time que vai estar o Neymar, igual o Pedro iria, você vai ter mais visibilidade do que você ir pro Zenit, que não pode nem disputar as competições europeias por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, pro Pedro, não é um negócio da China ir pra o Zenit da Rússia. O caminho hoje está muito dos jogadores que estão no Zenit ou saírem para ir para futebol europeu, futebol sul-americano e até para a Arábia Saudita, do que o contrário, de jogadores indo para a Rússia. Isso é bem diferente, seria inusitado a gente falar da ida do Pedro pro futebol russo. Mas o jogador pode sim sair porque, enfim, os caras pagam bem, isso é inegável e qualquer hora o conflito com a Rússia e a Ucrânia vai acabar. A gente torce para que isso aconteça o quanto antes, mas o Pedro apostar a carreira dele nisso não seria uma coisa tão bacana, até porque para ele sair agora por esse valor, com certeza vai assinar um contrato longo com os russos e ele tem visto como é complicado sair da Rússia, pegando como base os casos de Claudinho e, por exemplo, Wendel. Então é claro que o Pedro precisa pensar bem antes de aceitar essa proposta. Pro Flamengo é muito bom. Não vai perder o jogador pro mercado nacional. Foi eliminado da Libertadores, então só tá disputando 2 competições e numa delas tá na final. E sim, o Gabigol vai jogar. Pode ser que a relação do Flamengo lá, que tem o Gabigol, perdão, o Sampaoli e o Pedro não se falam muito, não tem uma conversa muito bacana entre os dois. Pode ser que por isso o Flamengo decida, olha, vamos aqui então negociar o Pedro por causa dessa relação, mas ninguém garante que o Sampaoli vai ficar para a próxima temporada, entendeu? Então a questão é muito complicada para o Flamengo pensar nisso, pensar na próxima temporada, na continuidade dessa, sem saber nem quem é que vai comandar esse projeto. Pode ser que o São Paulo for vencer a Copa do Brasil, ele continue. Acho muito difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. Acho que o São Paulo vai deixar o Flamengo independente dos resultados dessa temporada, ele não continua para a próxima. E quem vai ser o próximo treinador? Será que esse cara gostaria de contar com o Pedro? Será que ele encaixaria Pedro e Gabigol? Então isso pode pesar na decisão do Flamengo. Por parte do Pedro, é péssimo ir pro Al Hilal nesse momento, mas as opções do Pedro estão se esgotando e cada vez mais o Pedro passa mais tempo no banco de reservas e é algo inexplicável realmente. As poucas oportunidades que ele tinha com o Sampaoli em
3 competições, imagine agora em apenas 2, contando que uma é a final da Copa do Brasil. Mas e você? O que acha, torcedor? Acha que o Pedro deveria ir para a Rússia? Acha que o Flamengo aceitaria 25 milhões de euros, sendo que a multa dele é 60 e o Flamengo não precisa de dinheiro, não tá com o Pires na mão? O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Ontem fiquei devendo vídeo de história, realmente não saiu, não rolou, mas a gente tá reformulando tudo aqui pra poder sempre soltar 2 vídeos no canal, beleza? Pra isso, é claro, não esquece de compartilhar esse vídeo, dar o like, se inscrever e tudo mais que é importante pra ajudar aqui o canal, beleza? Muito obrigado você que acompanha a gente aqui, cara, tu é fera, beleza? Tem uns boca aberta nos comentários, mas você é o cara, é por você que eu tô aqui, beleza? Valeu e falou, rapaziada!